Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado, aqui da Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, acompanhando o Tarcísio no programa número 291. Para quem está se conectando pela primeira vez, dada a alta rotatividade da rádio como meio de comunicação, pela primeira vez tem gente que diz: o que esses dois vão falar a respeito? Normalmente é a respeito de informática. A gente fala muita abobrinha também, mas normalmente a gente tira dúvidas de informática ou repica alguma dica, alguma coisa interessante que algum ouvinte tem encontrado na internet, ou alguma resposta a algum problema muito cabeludo que não tenhamos conseguido resolver no momento. Se você quiser entrar em contato com o programa, basta mandar um e-mail pro info@redeeldorado.com.br. tomando o seguinte cuidado, por favor, no assunto sempre escreva Plug Eldorado. É a senha, é a dica para você dizer: olha, não sou um spam, sou alguém que quer entrar em contato com o programa. A segunda é: coloque todas as informações, seu nome ou seu pseudônimo, suas dúvidas, tudo no corpo do e-mail. Não coloque nada como anexo, porque como a caixa postal não é nossa, é da Eldorado, nós não abrimos anexos por uma questão de segurança. E fazendo isso, nós vamos começar a dialogar, às vezes com um delay de uma semana, às vezes até duas. Mas a gente dialoga, a gente consegue tirar dúvidas, certamente não as urgentíssimas. No programa de hoje nós temos uma novidade, pela segunda vez, segunda ou terceira vez? Já terceira. Terceira vez. Nós temos aqui o Jefferson Colombeiro. Na semana passada nós tivemos o professor Rui falando a respeito de segurança, tem gente já pedindo para ele voltar e voltará com certeza absoluta. Nós temos Jefferson Colombeiro, que além de, por coincidência, ser o nosso webmaster, na realidade ele é vice-presidente do MIT, o Museu da MIT. É o Museu da Informática e Tecnologia da Informação, antigo Museu do Computador. O Jefferson vai falar bastante a respeito de como está se desenvolvendo esse processo. Antes disso, porém, eu gostaria de já ler algumas dúvidas. E Jefferson, tudo bom? Olá, tudo bem? Boa tarde. Então, por favor, sinta-se livre também para intervir se você souber a resposta. Tá bom. A resposta de alguma dúvida. Tem, por exemplo, aqui o Luiz Carlos. Luiz Carlos de onde? Luiz Carlos... meio Piracicaba, meio São José dos Campos. Meio, tá. Agora eu pensei, é como uma pizza. Meio Piracicaba, meio São José dos Campos. Ele é uma tá no pizza meio do patriótica. Caminho, Ele ficou na dúvida, acabou ficando no meio do caminho, entre as duas cidades. Diz o seguinte, eu tenho um fato interessante a dividir com os senhores. As transmissões de rádio recebem numerosas interferências, como liquidificadores, televisores, rede elétrica, celulares, motores em geral, carros e até aviões. Pergunta, por quê? Agora, por um relato de um outro jornalista que ele ouviu em uma emissora de São Paulo, diz que nos países desenvolvidos não há esse tipo de interferência, ou com menos frequência. E também nas rádios AM tem um alcance muito maior por ausência dessas interferências. Peço aos senhores que comentem esse fato e levem a ideia adiante. Olha, em primeiro lugar, as rádios terem um alcance maior ou menor depende inclusive até do horário. Porque depende da formação da ionosfera, da camada e da legislação também, né? Porque a legislação, ela determina até em que potência uma rádio pode transmitir a sua programação, né? Fazer as suas transmissões. E essas potências máximas admissíveis, todas elas são regulamentadas por legislação através da Anatel. Sim. Né? Então, existem horários, por exemplo, que as rádios são obrigadas a reduzir a potência. Se não me engano, acho que à noite, inclusive. Sim. Até por uma questão de economia, não só de legislação, elas acabam reduzindo a potência. À noite, a AM aumenta o alcance. Então corremos o risco de uma emissora de uma cidade começar a interferir na emissora da outra cidade se ela mantiver a potência diurna. Então ela passa para a potência noturna para reduzir um pouco. Agora, essas interferências que ele menciona são normais.
são coisas da física, né? Quer dizer, aí não tem nada a ver com o tipo de rádio, depende, é claro, das soluções técnicas que as pessoas encontram para minimizar essas interferências, mas é normal, liquidificador, televisor, às vezes até você está trabalhando no computador, você ouve o seu celular, entre aspas, tocar, através das caixinhas de som do computador, antes que efetivamente ele berre. Ele faz aquele... É como se você já escuta a caixinha quase como que anunciando o toque do celular. Aí 2, 3 segundos depois o celular realmente toca, né? Aí no caso do celular... Você acha que as caixinhas de som têm o dom da premonição, né? Quer dizer, elas conseguem perceber que o celular vai tocar, tá certo? Mas na realidade o que acontece é o seguinte, o celular tem toda a razão de interferir, porque é um rádio, né? É claro. Ele é um rádio. Agora, na realidade, veja bem, quando diz nos países desenvolvidos, tem menos interferência. O que acontece é o seguinte, em muitos países é obrigatório o plug de 3 pinos. O plug de 3 pinos, o que é? Tem normalmente um pino que pega o polo vivo, que vai de mais 110 a menos 110, o outro pino pega o polo neutro, para fechar o circuito, e o terceiro pino é a famosa ligação ao terra. Quando você liga qualquer coisa ao terra, normalmente é a carcaça metálica do equipamento que é ligada ao terra. Então, nesse caso, o liquidificador é a carcaça do liquidificador e assim por diante. Acontece que, como no Brasil se usa pouco o terra, o que acontece? Como a carcaça não está ligada ao terra, ela começa a funcionar como uma antena. Ela começa a emitir ondas eletromagnéticas. Se ela está aterrada, não. Digamos assim, essa interferência é jogada para o planeta, não é jogada pro ar e acaba interferindo. E só agora, só fazendo uma observação, agora que foi lançada aí uma nova legislação com a tomada padrão novo, né, com 3 pinos. Polos. Né? Com 3 polos. Agora, e tem muitas casas, acho que a maioria dos prédios não estão preparados para isso, né? Não, a maioria não tem. Eu lá em casa eu fiz uma coisa, eu derrubei o para-raios. Eu moro numa chácara, né? Eu derrubei o para-raios porque cheguei com os que ele atraía os raios. Eu não quero raio por perto de casa. Então derrubei o para-raios, e como no para-raio... Demitiu sumariamente. E como o para-raio normalmente ele é aterrado com placas de cobre mergulhadas em sal e carvão vegetal, é todo um negócio assim, e aquelas placas estavam lá, o que eu fiz? Puxei um fio, levei até lá dentro de casa, e agora lá em casa eu tenho um terra fantástico. O meu computador é aterrado, as minhas coisas são aterradas, tudo, e as coisas funcionam maravilhosamente. Então essas interferências, na realidade... São normais. Agora, com relação ao fato de que em outros países desenvolvidos não haver esse tipo de interferência com menos frequência, está aí a explicação do Pierluigi, de que nesses outros países, ou pelo menos nesses que o jornalista com quem você conversou deve ter mencionado, existem as chamadas tomadas de 3 pinos, e aí esses efeitos da eletricidade estática, eles são minimizados. Não, e tem mais uma vantagem. A chance de alguém tomar um choque no equipamento é muito menor, tá certo? Sem dúvida. É bastante reduzida. Vou fazer só uma observação, que é um problema, na verdade, de legislação, fiscalização, com relação hoje, né, principalmente às rádios piratas e outras fontes, que isso na verdade gera uma interferência, né, mas é um problema mais social do que um problema técnico. Não, mas é também técnico. É técnico. Uma vez em Congonhas, aqui em São Paulo, muitos voos foram desviados para Viracopos porque os pilotos não conseguiam mais ouvir o que a torre de Congonhas falava, porque tinha uma rádio pirata operando na mesma frequência, né? Então, na realidade... O controle é muito falho, né, de fiscalização por parte dos órgãos públicos. Então, essa interferência não tem como... ser sanado se não houver um alto investimento, são as surpresas desagradáveis. Por falar em surpresas... Falar em piratear também... Espera, deixa eu falar uma coisa. Surpresa do ovo de Páscoa, sabe aquele Easter egg, né? O ovo de Páscoa, aquelas coisas que ficam escondidas assim, né? E por falar em ovo de Páscoa, eu vou falar no especial de Páscoa. Deixa eu explicar o que é. Especial de Páscoa. Uma nossa ouvinte... Isso na época de Natal. Né? Na época de Natal. Esse é um programa extremamente antenado. Atemporal. Diz a nossa ouvinte, revisando e catalogando algumas fitas cassete, diz sim, ainda tenho fitas cassete, perto de 400 delas, com especiais de rock que tocavam em algumas rádios de São Paulo. Pois bem, no início de 4 dessas fitas, estavam gravadas 2 versões completas daquela ópera rock Jesus Christ Superstar.
Sim. Jesus Cristo Superstar. Uma das versões era a trilha sonora original do filme e a outra de um disco lançado naquela época. Ambas as versões foram levadas ao ar. Eu ia dizer, nossa, eu tenho os 2 discos, agora estou vendo do que se trata. Levadas ao ar certo. no especial de Páscoa da Rádio Kiss FM. E adivinhe quem era o locutor que apresentou esse incrível programa? E de quem eram os discos, né? E de quem eram os discos? Tarcísio de Carvalho. Como sempre, muito didático. Gostaria de saber se Tarcísio de Carvalho ainda faz programa de música em alguma rádio. Ou se tem algum arquivo para dar uma pirateada. Não faço, mas os planos existem, né, Pierluigi? A gente está batalhando para isso aí. Quem sabe, num futuro breve, aí surge alguma ideia aí de fazer algum programa. Agora, ela disse que ela gosta de rock. Nisso eu não vou poder te ajudar muito, viu, Tarcísio? Se for jazz e blues da minha geração... Não, mas a gente é eclético, não tem problema nenhum. A gente pode mexer com qualquer coisa. Aliás, a questão de... pouco mais de 10, umas 2 semanas atrás, na realidade, eu participei aqui de um programa na Rede Eldorado, com a Fernanda, que é apresentado à noite, às 9 da noite, pela Fernanda Felicioni, e ela tem um programa de música aqui na Rede Eldorado, e a gente estava conversando, e acabou rolando um papo muito agradável, que acabou juntando música com tecnologia, né? As 2 coisas que hoje em dia andam muito, muito bem de mãos dadas. Então, quem sabe aí a gente consegue fazer os computadores agora viraram uma central de multimídia, sem dúvida, né? Foi uma coisa assim fantástica. Tá bom, obrigado aí pela menção, né? Eu queria aproveitar aqui e fazer também uma menção sobre um e-mail que a gente recebeu, esse de utilidade pública, vamos dizer assim, né? O Faria, o vigia lá do Fórum do Arujá, né, já um ouvinte antigo nosso, nos mandou uma dica de um site que, na realidade, tem sido divulgado aí pela mídia, a gente só vai reforçar, que é o www.dinheirodeverdade.bcb.gov.br. Esse BCB é Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil. Então, como eu ia dizer, é um site que foi colocado no ar pelo Banco Central do Brasil, no sentido de tentar elucidar a população, de deixar mais claro para a população como é que são os dinheiros de verdade, né? Quer dizer, as células de verdade, exatamente. Então, assim, um site que tem inúmeras dicas mostrando como identificar um dinheiro falso. Você acredita que uma vez, quando eu era jovem, eu cheguei a redigir, ilustrar e fazer e publicar um manual de instruções para a Casa da Moeda? Para a Casa da Moeda, porque, não como fazer dinheiro, mas como fazer a segurança da Casa da Moeda. Né? Diz aí o fórum, né, o vigia do Fórum do Arujá, que ele não consegue identificar dinheiro falso de jeito nenhum, né? Por isso que ele acaba usando mais cartão. Mas para as pessoas que têm um certo espírito de observação, né, mais ou menos aguçado, tem dicas bem interessantes, algumas delas bastante conhecidas, né? Mas, por exemplo, se você vê uma nota de R$3, começa a ficar provavelmente deve ser falsa, né? É bem provável que seja falsa. Então, www.dinheirodeverdade.bcb, né, de Banco Central do Brasil, .gov.br. Tarcísio, tem mais uma dúvida aqui, um alerta. Olá, senhores professores, há um mês venho tendo problemas com um alerta da Microsoft, chamado Alerta de Prevenção de Execução de Dados. Esse problema sempre aparece quando executo um arquivo de vídeo e, procurando referências no Google, achei informações em um fórum. Nesse fórum diziam que esse problema está relacionado ao pacote de codecs, só aqueles codificador e decodificador para ler vídeo, né, que instalei no meu PC, que é o Ace Mega Codec. Comentavam que eu deveria desinstalar esse pacote e que o problema seria resolvido. Pois bem, se eu desinstalar o pacote, resolverei um problema, mas ficarei com outro. Gostaria de saber se há algo que eu posso fazer para ver os vídeos e não ter esse problema como alerta de prevenção de execução de dados. Ué, instala outro pacote de código, mas se esse daí se esse está sendo acusado, procura outra. A gente tinha, inclusive, agora eu não vou lembrar, obviamente, do número, mas se você entrar em www.intermatica.org,
com certeza já foi assunto de um dos nossos infodrops. Você lembra ou não? Um pacote, tem vários pacotes desses codecs, mas tinha um que funcionava muito bem, que resolvia a maior parte dos... aquele que vem com o Media Player Classic, né? Exatamente. E é da mesma... É o mesmo site que se você tiver um Media Player Classic e esse pacote de codecs instalado, você praticamente está apto, você não, o seu computador na realidade vai estar apto a apresentar quaisquer tipos de formatos e codificações de arquivos de vídeo e som, inclusive. Inclusive, né? Aqueles que agora já está se tornando meio padrão, mas que era mais complicado, era Matroska. Na verdade, ele é um... Matroska é uma capa que junta vários codecs num só. Isso está se tornando meio padrão, mas na época ele resolveu esse problema também. Então, se você entrar em www.intermatica.org e procurar por codecs, vídeo codecs, com essa palavra-chave, você provavelmente vai encontrar ali todos os infodrops com os devidos links para baixar esses codecs. Aí a pessoa se baseia mais no que está o Media Player Classic. O Media Player Classic que permite tocar praticamente qualquer coisa. Com esse pacote de codecs. Outro dia eu estava fazendo uma palestra sobre neurociência e eu mostrei aquele sistema de análise do cérebro PET, né, o Positron Emission Tomography, né, que é fantástico, porque, por exemplo, se você ficar ouvindo Mozart, uma região do hemisfério direito do teu cérebro acende. Agora, se você ficar ouvindo jazz, é quase a mesma região, mas não exatamente a mesma, ou seja, tem até a sutileza de perceber se você está ouvindo Mozart, ou música clássica ou jazz. Aí um dos ouvintes perguntou, eu falei, se eu ouvir pagode? Eu falei, não acende nada, porque não precisa de cérebro para escutar pagode. Acende uma região do pé, talvez, não sei, não sei. Outra coisa desse tipo. Eu acho que agora tem pior, né? Tem as mulheres frutas, aqueles funks, foi um pouco mais rebaixado. Aí tá mais complicado. O Luigi leu um e-mail fazendo menção a mim, agora eu vou ler um e-mail fazendo menção a ele. É do Newton Camargo. É uma sugestão para o Pier, especificamente. O endereço eu vou dar, é enorme. Depois vocês vão entender por que é para o Pierluigi. É digitaldrops.com.br. Que, aliás, devem ter se inspirado nos infodrops. Que, aliás, não são uma invenção do Pier e do Tarcísio. Os infodrops são uma invenção do Emerson. Exatamente. O Emerson, que agora crédito seja dado. Né? Seja dado, era o produtor do programa originalmente. Emerson Luiz. Ele inventou esse termo infodrops. E alguém aqui, por não usar infodrops, colocou digitaldrops.com.br/drops/2009/10. Até imagino que seja outubro de 2009, né? 2009/10. Agora atenção, pendrive, star, track, vem, com, o, filme de... Bom, todas as letras e palavras que eu falar tem um tracinho separando. Então pendrive, Star Trek, vem com o filme de J.J. Abrams, gravado.html. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, é um site, um endereço, onde você pega informações sobre um pendrive que já vem com esse último filme, Star Trek 11, gravado. É uma dica especificamente mandada para o Pierluigi, pelo Newton Camargo. Explica por que o Newton foi o alvo principal dessa dica. O Newton sabe que a minha identidade secreta é ser Comodoro da Frota Estelar. Eu tenho até uniforme com as divisas e tudo de Comodoro da Frota Estelar. E eu fui promovido de capitão da Frota Estelar para Comodoro da Frota Estelar quando eu tive a coragem de editar o dicionário e gramática português Klingon português. Aí foi meu ponto, o auge que me levou a essa promoção. Mas essa dicionário não foi esse, foi um livro, na realidade. Eu estava presente numa convenção da Frota Estelar Brasileira, convenção que ficou famosa nos anais da história dos Trekkies, porque recebeu a ilustre visita do Leonard Nimoy. Sim, o Sr. Spock. Que atuou, inclusive, nesse último. Tá velhinho, né? Tá velhinho, mas atuou nesse último filme, no Star Trek 11, né? Que é a figura mais lendária aí da série Star Trek, com certeza é o Sr. Spock. E o Sr. Spock, em pessoa,
cumprimentando a mim, a Pierluigi, a tudo mais. Na hora que o Pierluigi ofereceu um livro lá da editora, o Sr. Spock pediu para o Pierluigi autografar o livro para ele. Quer dizer, o Sr. Spock pediu autógrafo para o Pierluigi. Foi o auge. Foi o auge. Agora, na realidade, esse e-mail me dá uma ideia. É uma ideia que eu já tinha tido, mas não sabia se alguém já tinha executado. O pendrive é uma belíssima memória. Até hoje é muito comum o pendrive de 8 GB. 8 GB já virou pendrive padrão, praticamente, que vem vazio. Em vez de vir vazio, os pessoal não poderia vender com brindes lá dentro. Depois o cara, se quiser, apaga. Mas poderia vir já, por exemplo, com um filme lá dentro. Um desenho animado, uma série de utilitários, de coisas assim. Desde que feito, né, o devido licenciamento. Licenciamento, por que Sim, não? Não, inclusive, particularmente no caso do filme Star Trek, está ocorrendo já, não sei se é só com esse filme, mas com certeza não, com outros filmes também isso deve estar ocorrendo, a venda, a comercialização em arquivo digital mesmo dos filmes. E esses filmes, eles vêm com uma série de restrições, porque tem uma licença para você, por exemplo, copiar no máximo até em 3 máquinas. Se você tentar copiar esse Star Trek para um DVD e gerar o DVD, você não consegue. Não consegue, né? E você não consegue passar de 3 máquinas porque ele acaba sendo, a licença acaba sendo vinculada ao número MAC da sua placa de vídeo, da sua motherboard, enfim, que é aquela espécie de RG, né? Aquela identificação que não dá para enganar, para replicar. É o número MAC. Na internet, né? Tem um número MAC. Então, são compras que você faz atreladas ao número MAC da máquina na qual aquela coisa vai rodar. Né? Então, é uma forma muito inteligente também, né? de vender barato, né? Porque acaba não tendo que produzir a mídia. Você vende, às vezes, ou só o preço do filme, dá a mídia de presente. Eu tenho certeza que o preço desse pendrive deve ser o preço de um filme. Normal. E o pendrive você está comprando de graça. Sim. Quer dizer, você está ganhando, né? Você está pegando o filme e ganhando um pendrive. Tá certo? E o dia, como o Pierluigi disse, que você quiser já me encher de ver esse filme, sempre paga, né? Ou passa para uma máquina que você tem direito, e o arquivo e libera o pendrive para outros propósitos, né? É uma ideia bastante interessante. Aliás, na minha opinião, é a melhor forma de se combater a pirataria. É a inteligência. Sim. A inteligência de quem comercializa. Né? As pessoas parecem que só veem cifrão na frente e colocam no mercado produtos que visam um lucro ou um retorno de capital imediato. Né? Elas não pensam a longo prazo. E o que acaba acontecendo é que muitos desses produtos chegam muitas vezes no mercado a preços tão extorsivos, tão absurdos, que isso, na minha opinião, acaba apenas fomentando a pirataria. Eu tenho certeza que se DVDs, CDs de áudio e diversos outros produtos fossem vendidos a preços mais acessíveis, os índices de pirataria diminuiriam drasticamente, porque, é claro, a população prefere um software que tenha suporte, um software que tenha direito a atualizações. A população prefere comprar um CD bonitinho, com estojinho, tudo certinho na capa, tal, e de forma legal, principalmente sabendo que não está infringindo a lei, né? Só que aí o cara vai lá comprar um CD de áudio, que custa R$50, fora da realidade, pro poder aquisitivo da maior parte da população. Aí, enquanto ele depois passa num camelô e acha o mesmo CD ali, claro, pirateado, por R$3, adivinha o que ele vai comprar? Se ele quiser realmente ter as músicas daquele CD. Agora, se conseguisse chegar a um meio termo em termos de custo, com certeza a pirataria, se não erradicada, seria drasticamente reduzida. É a criatividade, né? O que vai vencer a pirataria é a criatividade, é a inteligência, exatamente. Eu acho que é o único jeito. E o volume, né? Ou seja, é melhor vender barato e muito do que vender caro e pouco, porque na hora que você vende caro e pouco, o que acaba acontecendo? É que é o caso que vocês poucos compram e maioria sempre pirateia, citam, né? da Microsoft, infelizmente. Infelizmente é isso, né? O Tarcísio, tem 2 dicas aqui que eu queria passar para os nossos ouvintes sobre a reforma ortográfica da língua portuguesa.
essa desgraça que inventaram. Diz, atualização do Office 2007. Alguém usa o Office 2007? Muita Todo gente. mundo que eu conheço usa o 2003. É que ele está radicalmente diferente, Pois né? é. Pô, mas Saindo de aí o qualquer 2010 também já, né? Então, é possível lá na Microsoft conseguir um arquivo que tem 5.4 megabytes gratuito, para justamente fazer o computador, o Office, utilizar as novas normas ortográficas. E tem um guia prático da nova ortografia, da editora Melhoramentos, de menos de 1 GB, tem menos de 1 mega, aliás, tem 972 KB, e é gratuito. E ambos podem ser obtidos a partir do Baixa Aqui, aquele www.baixaqui.com.br. A dica é do Bergamini. Olha, muito obrigado, Bergamini, mas eu continuo usando a ortografia antiga. Eu sou um cara teimoso, não quero nem saber. Você vai ter chance de fazer isso, se não me engano, até 2012. A partir de então já vai ser considerado... Não, 2012 é o fim do mundo. Eu vou usar para sempre, por toda a eternidade. Então... Para que eu vou querer mudar? 2012 é o fim do mundo, então... Sob esse aspecto, então, não é melhor nem aprender a nova ortografia. Para quê? Pra quê? Então vamos agora... na vida que está por vir, não adianta. Bom, vamos a um rápido intervalo, a gente volta já já. Segura aí. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Se você arranhar um pouquinho de inglês, vale a pena perder algumas horas explorando um dos mais completos sites de downloads gratuitos do mundo, o ZDNet. Nele você encontra, divididos por categorias, praticamente todos os softwares que você possa imaginar. Softwares para empresas, educacionais, ferramentas, softwares de segurança, de lazer e muito mais. Você encontra de tudo e para todos. Esse site já foi alvo de um infodrop há muito tempo, portanto vale sempre a pena refrescar a memória dos nossos ouvintes. Para acessá-lo, entre em www.intermatica.org e procure pelo infodrop de número 986. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Nosso ouvinte, Shendo, nos enviou uma dica sobre um site que tem como missão principal manter viva a história da Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Esse site leva aos brasileiros os feitos desses homens e mulheres que há mais de 60 anos defenderam nosso país e tiveram uma atuação destacada dentre os aliados. Para acessar o Senta a Pua, que é o nome do site, você pode entrar em www.intermatica.org, clicar em Infodrops e procurar o Infodrop número 426. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse de número 291. Lembrando mais uma vez que você, ouvinte do Plug Eldorado, que tiver aí suas dúvidas ou mesmo uma dica que você queira compartilhar com os demais ouvintes, mande para a gente um e-mail no info@redeeldorado.com.br. Lembrando sempre de que no campo assunto você deve colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Além do assunto propriamente dito, mas não se esqueça de mencionar em algum lugar no campo assunto, né, na frase, na dúvida, ou seja lá o que for, mas mencione o nome do programa. Isso para você não ser confundido com um spammer, né? Bom, eu estou aqui com uma dúvida, Pierluigi, do Cláudio. Me parece uma dúvida um pouco complicada de ser resolvida, né? Existem realmente algumas coisas que a gente acaba descobrindo e muito legais, antigas, mas que, a não ser por uma questão de curiosidade, hoje em dia elas não têm lá grande finalidade.
Me parece, não digo, né, com todo esse radicalismo, mas me parece ser uma coisa próxima ao problema que o Cláudio está passando. Ele está precisando da seguinte ajuda. Ele disse que ganhou um laptop bem antigo da marca IBM, o ThinkPad 560. E ele gostaria de saber como é que ele faz para usar a internet, pois ele não encontrou entrada para tal, se é que é possível. Rodar CD ou mesmo colocar entrada para USB. Quer dizer, realmente o laptop IBM ThinkPad 560, dada a época em que ele foi produzido, não se previa nada nem parecido com o USB, e também não tinha placa de rede, ou melhor, no caso dele deve estar sem a placa de rede, uma PMC-CIA. É muito difícil, viu? É muito difícil e provavelmente muito caro se você encontrar uma placa de rede. Realmente não dá para colocar a entrada USB nele, e a placa de rede, se você der uma fuçada, você é de São José dos Campos, mas se você um dia vier aqui para São Paulo e der uma fuçada lá pela Rua dos Andradas, ali, que é uma paralela à Rua Santa Ifigênia, não na Santa Ifigênia em si, porque na Santa Ifigênia, né, tem as últimas novidades. Você vai achar as últimas novidades. Então, mas na Rua dos Andradas e travessas da Santa Ifigênia, né, você vai acabar encontrando muitas casas que trabalham com equipamentos mais antigos. Só que quanto mais antigo é o equipamento, para achar um componente para ele, que funcione adequadamente nele, é cada vez mais raro e, dada a raridade, cada vez mais caro. É um pouco como procurar aquele azulejo no museu do azulejo que... Entende? Que aí você, na hora que você acha, o cara te cobra por um azulejo que cobrava 10 metros quadrados quando é mais ou menos isso. Agora, por falar em coisas antigas, o Jefferson, lá no Museu da Informática e Tecnologia da Informação, o MIT, vocês devem ter peças antiquíssimas lá, né? São mais as peças ainda oriundas do Vale, né? José Carlos Vale, que, né, o curador, que na verdade agora ele vira curador emérito do MIT, né? Ele que tem, basicamente, eu não conheço tudo, só conheci uma pequena parte dentro dos 15 mil itens dele, né? É impressionante, né? Quem está lá com vocês também é o Daniel Figueiredo, né? Isso, né? Ele está como diretor-geral. Diretor-geral. Isso. E me conta, como tá a evolução, a passagem de Museu do Computador para Museu da Informática e da Tecnologia da Informação? Está sendo um enorme desafio aí pela frente, né? Vocês estão tendo algum apoio oficial? Tem vindo alguma coisa? Estamos aos poucos, né? Nós conseguimos já, dentro da Assembleia Geral, né, que foi feita no começo de outubro, nós já temos perto de 34 sócios fundadores, que são pessoas próximas que nós fomos convidando, né, e dentro deles tem até uma professora do Centro Paula Souza, Sim. que ela pertence à Secretaria da Cultura, e ela já vai, dentro disso, fazer um pré-projeto para parte de museologia do MIT. Tá certo. E a sede, vocês estão pensando no... Porque as pessoas estão loucas para visitar. A gente falou o Museu do Computador depois, durante muitos anos. Agora o Museu do... Tem gente que está louca para ver o mainframe. Tem gente que está louca para ver como era uma ficha perfurada. Com certeza. Ou até para reviver isso. Porque o tal HD que parece mais um motor de uma Brasília, né, daquele carro, deve ter o tamanho do motor de uma Brasília. Um Esse HD eu vi numa foto, de 20 mega. Acho Não, que era de 20, o HD, era um HD de 20 megabytes. 20 mega. Mas era assim, era do tamanho de um motor de uma Brasília, o tamanho do bicho, né? Eu cheguei a ver, eu perguntei uma vez que eu fui na época lá que estava aberto o museu lá próximo ao Autódromo de Interlagos, exatamente, eu perguntei pro Vale, né, pro José Carlos Vale, falei, nossa, José, Vale, o que é aquilo ali? Dá para sair garapa dali? Deve ser um moedor de cana aquele negócio, né? Aí nós fomos lá e me mostrou que era um HD, era uma coisa absurda. Ele falou, pior que não era o HD, era meio HD, só estava metade ali, a outra metade. Então o que tinha ali era o equivalente a 10 mega. Era mais a parte física, né? Era só a parte física. Era mais a parte mecânica, desculpa. Mecânica, a parte mecânica, né? A parte eletrônica tinha sido tirada. E sede? Voltando à pergunta. Então, nós estamos em busca de uma sede, né? Nós tentamos inicialmente aí junto ao Centro Paula Souza mesmo, né? Existia uma possibilidade lá dentro do Parque da Juventude, mas infelizmente já tinha um projeto na frente, né? Dentro de um dos prédios lá do Parque da Juventude, mas a Secretaria de Desenvolvimento já tinha
repassado esse prédio para um outro projeto. Nós tentamos, infelizmente não deu, mas nós estamos tentando aí junto à própria Secretaria da Cultura e outros meios de conseguir, né, uma sede. Na verdade, porque, por enquanto, o museu é virtual. Por enquanto ele é virtual. É virtual, né? E o público está doido. E há coisas nada virtuais que são muito merecedoras de serem colocadas em exposição para o público. Com certeza, né? Que são esses mainframes, essas coisas antigas, esse acervo todo, né? Que o Vale possui. Foi juntando ao longo dos anos. O Vale, na verdade, ele vai continuar com o Museu do Computador, mas mais como uma pequena instituição que vai manter aí a recolha dos equipamentos, mas ele sendo curador, e ele vai entrar com a parte dentro do MIT como curador emérito mais para exposição permanente. Agora, também nesse processo de ressurgimento do museu, né, da fundação do MIT, me parece uma série de eventos programados, né, para promover. Um dos quais provavelmente Pierluigi talvez nem saiba disso, mas eu, Pierluigi, você, o Vale e mais quem for, vamos participar, né? Aliás, foi até uma coisa bastante interessante, porque o Daniel Figueiredo, ele já esteve aqui no programa um tempo atrás. Ele é português, de Portugal, e ele conversa numa língua que por aí a gente entende tudo, ou quase tudo que ele fala, né? E um dia ele me ligou, assim, falando assim de uma forma bastante rápida, como lhe é peculiar, e ainda por cima num meio tumultuado. Acho que eu estava na rua, no trânsito, aquela zoeira do lado, não estava entendendo direito. Imagina, já estava complicado de entender o próprio Daniel, e ainda falando daquele jeito, falando diretamente a partir do seu telemóvel, celular em português, o telemóvel. Então, ele falou, então uma palestra, tá, posso contar com você? Eu falei, pode, onde vai ser? Só curiosidade. Campo de Marte. Falei, tudo bem, né? Não entendi direito por que seria Campo de Marte, né? Vai ver que vai ter algum evento lá, algum museu do avião também, junto com o Museu do Computador, pensei, né? Aí depois, conversando com o Jefferson, descobri que era Campus Party. O lugar não era Campo de Marte, não tem nada a ver com o Campo de Marte. É que ele falando rápido, realmente confunde às vezes, né? Não, mas eu, por exemplo, quando eu tinha TV por assinatura, que felizmente eu desliguei disso, assim assisto menos TV, eu pegava às vezes a TV de Portugal e às vezes tem o canal da TV francesa. Por incrível que pareça, eu entendia melhor a TV francesa do que a TV de Portugal. Bom, mas que eu tenho agravante que o português não é minha língua materna. Eu contei toda essa história para comunicar ao Pierluigi, então, que nós vamos provavelmente participar de uma palestra no final de janeiro. Né? Nós fizemos aí um pré-acordo junto com a empresa que administra a Campus Party, que é a Futura Networks, para participarmos então, que vai ser a primeira exposição de porta, assim, do MIT, né, da apresentação do MIT para o público. Então é uma primeira chance do público que está assim, ansiosíssimo para saber como é que é o museu ao vivo, né, ter uma pequena amostra disso, né, do Campus Party, que já é um grande evento que ocorre aqui em São Paulo. Já quantas vezes? Umas 2, 3 vezes? Essa próxima vai ser a terceira edição. Vai ser a terceira edição, isso. Exatamente. A última vez, se não me engano, foi lá no pavilhão da Bienal, no Ibirapuera. Essa foi a primeira, a segunda foi no Centro de Convenções Imigrantes e a terceira vai ser também no Centro de Convenções Imigrantes. Isso mesmo. Vamos conversar bastante sobre isso ainda. Mas antes disso, tem uma dúvida, e uma dica do Lotito. Lembra do Lotito, Tarcísio? Sim, lembro, claro. O Lotito diz o seguinte, em primeiro lugar, ele descobriu que eu vou tentar traduzir um pouco a indignação dele, usando uma terminologia mais adequada ao rádio. Diz que esses caras que colocam vírus, troianos e coisas desse tipo, tem mãe, a mãe mora em casa, na casa da mãe tem varanda, tem luz na varanda e essa luz é vermelha. Com certeza é uma luz vermelha. Isso mais ou menos traduzindo numa linguagem um pouco mais diplomática, aquilo que o Lotito colocou. Ele diz o seguinte, ele instalou a Avast, em 5 tentativas eliminou 6 malware na primeira, 7 na segunda, e 4 em cada uma das 3 posteriores, eliminando passagem por passagem. Nem o Avast resistiu, teve que ser por partes a coisa. Né? Aí tentei dar uma passada no modo segurança, que é aquela famosa história. O vírus que se instala na memória RAM não consegue ser eliminado da memória RAM porque o Windows não deixa. Mas se você entrar no modo segurança, não entra nada na memória RAM, a não ser o mínimo indispensável, e aí você consegue eliminar o desgraçado. Só que
diz o seguinte: eu tenho um teclado USB e a tecla F8 não estava habilitada. Aí eu descobri em vários, para entrar no modo de segurança, em vários fóruns, eu descobri que não tem. Aí fiz uma tentativa. Instalei um teclado antigo na porta paralela, aquela porta serial paralela, né? Aí funcionou perfeitamente. Aí, com o bichinho da curiosidade ativo, a 300 por hora, comecei a bisbilhotar e descobri que, usando a velha técnica de apertar a tecla Delete neuroticamente enquanto o Windows está querendo carregado, abriu a tela do setup. Aí, buscando os periféricos instalados, habilitei a keyboard em USB e aproveitei também o mouse em USB. E tudo começou a funcionar normalmente. Então, essa já é uma boa dica do Lutito. Uma boa dica. Para quem tem teclado USB, né? E precisa iniciar o Windows em modo de segurança, portanto, pré-habilitar, vamos dizer, a tecla F8, procurar antes de mais nada entrar no programa de setup do seu computador. Varia um pouco agora. Antigamente, quase que o padrão era esse, era apertar a tecla Delete, né, o del, lá, o Delete. Você ficava apertando o Delete até entrar, assim, mas em que você ligava o computador, você já começava a pressionar a tecla. Ficar tic. Eu sempre digo que eu me sentia como aquele menino holandês ao qual fizeram um monumento. Que ele descobriu que num dique tinha um pequeno vazamento que obviamente em poucas horas ia virar a destruição do dique. Então ele enfiou o dedo no buraco e ficou lá horas e horas, parece que um dia e meio, esperando alguém vir e permitir que ele tirasse o dedo do buraco, né? Fizeram até um monumento para o menino. Tem famoso esse monumento lá na Holanda. Mas então, tem alguns programas de setup, né, de configuração do CMOS do computador, da máquina. Uma boa parte dessas máquinas atuais agora é habilitada com a tecla F2, não é mais a tecla Delete. Tem algumas, uma boa parte ainda é a tecla Delete, né, mas F2 também tem sido uma tecla bastante utilizada. Então essa era uma ideia de entrar no CMOS e habilitar, a partir do programa de configuração, do setup do computador, o keyboard em USB, ou seja, o teclado habilitado para sair do USB, tá? Já aproveitou, como disse ele, habilitou o mouse e tudo começou a funcionar normalmente. A gente se esquece, muitos ouvintes até nem sabem, né, que os computadores eles já vêm de fábrica com algumas configurações pré-gravadas e que essas configurações, dentro de certos limites, é claro, podem ser alteradas através desse programa que já vem gravado num chipzinho chamado CMOS de fábrica no computador, né? E essas alterações muitas vezes são necessárias. Por exemplo, uma ideia que tem se disseminado cada vez mais é realizar-se a instalação de um sistema operacional num computador, nesses netbooks, a partir do pendrive. Então é muito comum a pessoa ter que inicializar o computador, não mais a partir de DVD-ROM, né, ou de um CD-ROM, ou de disquete. Por quê? Nenhum desses elementos... Bom, disquete não tá mais presente em computador nenhum. Mas num netbook, por exemplo, nesses computadores de menor porte, que são os mini notebooks, né, mais desenhados para acesso à internet, eles não têm unidades de leitura de CD e DVD. Não tem, por uma questão até de espaço, não cabe. Eles são tão pequenininhos que não tem essas unidades de leitura de CD e DVD. Então, tudo normalmente, o sistema operacional e os aplicativos mais importantes já vêm como que pré-instalados de fábrica. Quando você precisa, eventualmente, por exemplo, quando um computador desses pega um monte de vírus e você precisa inicializá-lo de uma outra forma que não seja pelo próprio disco rígido, alguns nem disco rígido têm, eles usam aquelas memórias flash. Então, você tem que inicializá-los a partir da entrada de um pendrive, conectado a uma entrada USB, né? E para fazer isso, como é que você faz o computador da boot, ou seja, inicializar pelo USB? Você tem que normalmente entrar no programa de setup e procurar ali, até às vezes inverter a ordem com que a máquina vai procurar os periféricos nos quais ela poderia encontrar o sistema operacional para carregar e deixar, no caso exista, e normalmente tem nesses últimos, né, nos netbooks principalmente, a opção de inicializar o computador
preferencialmente por USB FDD. FDD não, HDD. FDD seria o Flop Disk Drive, não é o caso. Seria um disk drive de flop, de disquete conectado ao USB. Não, eu me enganei. Na realidade é USB HDD. Né? Se você deixar o USB HDD, que seria o hard disk, né? Porque o pendrive ele é encarado, como um disco, né? Um disco móvel, né? Removível. Então você deixa esse em primeiro lugar lá, que o computador passa a ter a capacidade de dar boot pelo USB. Mas é claro que o seu pendrive, para poder fazer isso, também precisa estar preparado com os devidos arquivos do sistema a serem carregados. Agora, por falar em pendrive, agora eu tenho uma dica. A praga que é o vírus de pendrive. Eu ando com pendrive no bolso, 3 no mínimo, sou altamente redundante. Por quê? Eu faço palestras pelo Brasil inteiro. Eu carrego meu netbook, mas normalmente quando eu vou fazer palestra, quem organizou a palestra já colocou o data show, já colocou o computador dele, etc. E o computador dele, com certeza absoluta, tem vírus. É uma coisa impressionante. É o vírus do pendrive, é desgraça. Agora, eu descobri outro dia, e agora passo para todos os ouvintes, uma coisa fantástica e maravilhosa. O Panda Antivírus, lá no site do Panda Antivírus, existe gratuito um softwarezinho que é uma vacina contra especificamente o vírus de pendrive. Você instala no teu computador e você faz 2 coisas. Você, na hora de instalar, você vacina o teu computador, portanto ele fica vacinado contra esse vírus, e você já pede para ele para automaticamente vacinar qualquer pendrive que você conecte nele. Você conecta o pendrive, pronto, já vacinei. E aí estou conseguindo me livrar finalmente. Então, é a vacina do pendrive do Panda Antivírus. E é gratuito. É gratuito, pode ser obtido em www.panda, talvez? Acho que é panda.com. Panda.com. É uma vacina, sim, fantástica e funciona tranquilamente. Pois é, agora por falar em museu, voltando um instante ao nosso museu, antes de falar no museu, eu queria falar sobre uma coisa muito antiga. Um dos nossos ouvintes foi chamado de louco e inventor, mentiroso, e ele mandou um link que infelizmente não copiou, o Tarcísio não copiou aqui no e-mail, mas eu acredito nele, que é o seguinte: antigamente os cadernos tinham na capa, na primeira capa, aqueles cadernos brochura ainda, não aquele com a espiral, um avião, um trem, alguma coisa. E no verso o que eles tinham? Eu não copiei, eu digo que agora estou vendo que e-mail que é esse. Eu não copiei porque era um arquivo... Anexo. Não era um anexo, mas era um arquivo WMV. Era um arquivo de vídeo. Entendi. Então não dava para copiar no papel o arquivo de vídeo, tá certo? Bom, moral da história. No verso vinha o quê? O hino nacional. Que pouca gente sabe cantar a letra do hino nacional. Mas ele afirmava, esse é o nosso ouvinte, que até a introdução, aquele papapapam, tinha uma letra. Tinha, eu ouvi. E as pessoas se recusavam a acreditar no nosso vídeo. Uma senhora idosa muito simpática que canta a letra pra gente nesse vídeo. Eu cheguei a abrir o vídeo e não deu para trazer aqui para os ouvintes, mas realmente tinha essa letra, ela canta a letra, depois é um videozinho bem feitinho dela dando uma entrevista e cantando a letra, explicando a letra. Porque tem umas palavras assim meio arcaicas, né, em relação a essa letra, que ela precisava explicar, inclusive. E é legal, bem legal, vale a pena. O problema é que ele não mandou o link de onde esse vídeo foi puxado, né? Ele só mandou o vídeo em si. Então eu vi o vídeo, mas gostaríamos de compartilhar esse vídeo com os demais ouvintes. Mande, portanto, o link do vídeo, né? Não o vídeo em si. O vídeo em si a gente acha na internet, né? Então manda o link onde você pode achar esse vídeo. Tá? É bem interessante. Curioso no mínimo. Agora, por falar em curiosidade, tem muitos ouvintes que estão curiosos para saber, pelo menos, existe a possibilidade de acessar virtualmente esse museu ou não? No site, como está o site? O site do Meet, ele foi... já está pronto, né? Na verdade ele está no ar, mas ele está sendo divulgado aos poucos, né? Eu estou divulgando ele, fiz uma maior divulgação nessa última semana, né, abrindo ele para os mecanismos de busca, né,
e até para convidados também. Agora, a minha pergunta é, os ouvintes do Plug Eldorado têm o direito de visitar o site tem, já? Tem. Com certeza, né? Até um dos porquês de estar aqui é para divulgar, né? Divulgar a proposta do Meet e também... Ou seja, não há nenhum problema técnico, as pessoas podem ir lá, não vai ter assim, essa coisa de muita gente querendo ver, assim, não, então vocês estão divulgando aos poucos, com muita calma e comedimento, não. Pode divulgar. Pode. Então, por favor. O site, o endereço é www.meet.org.br, né? Org porque ele está registrado como uma organização não governamental do tipo OCIP, né? Que é como ele foi juridicamente constituído, né? Ele, como CIP, ele já está pronto hoje para até quem quiser ajudar a receber doações, tá? O CIP traduz? O CIP quer dizer Organização da Sociedade Civil. Como é da Sociedade Civil. Bom, mas enfim, alguma qualificação da organização. Eu esqueci agora no momento, desculpa. Então, nós já estamos preparados, já tem o CNPJ também, né? É necessário. E dentre algumas possibilidades aí que nós estamos ofertando, né, oferecendo, na verdade, existe uma série de coisas que as pessoas vão poder achar lá, né? Já existem algumas informações disponíveis sobre a instituição, na verdade, já tem todo a explicação de como que ela está funcionando, né? Nós já estamos preparados, como eu falei, para receber doação também, né? Tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas, né? E também uma das coisas que nós queremos promover aí é pessoas que queiram participar como voluntários também, né? Já existe a possibilidade das pessoas entrar em contato conosco, já existe uma parte lá voluntariado, a pessoa vai acessar através do site e tem um formulário onde ela pode se inscrever, quiser obter informações. Na verdade, várias sessões dentro do site já possuem um mecanismo de contato. O endereço do site é www.meet.org.br, né? Tá certo. E tem algumas coisas para visitar já de peças do museu, coisa desse tipo, ou isso é um plano futuro ainda que vocês... Esse é um plano, na verdade, o plano é presente, mas para se conseguir a sede, para tornar isso palpável, né, é um processo ainda que vai levar um certo tempo, né? Até, mesmo se nós conseguimos hoje montar o museu, conseguimos o espaço daqui uns 2 meses que seja, começo do ano, a montagem do museu em si, ela vai... nós calculamos aí no mínimo, ela vai demorar pelo menos 1 ano, no mínimo. É porque, inclusive, a tendência moderna dos museus, o museu antigamente, o que era? Era um espaço de exposição, basicamente de exposição. A tendência moderna é que ele seja interativo, e para ser interativo, montar a coisa é bem mais complicado. É bastante complexo, né? Bom, o nosso tempo já está quase no final, só queria registrar aqui que vários outros ouvintes mandaram seus e-mails, que nós vamos passar aí ao ar no próximo programa, registrar o Alex Alfredo dos Santos, que nos mandou um e-mail, um pouco comprido, agradeço por esse e-mail. Francisco Milani, lembra do Francisco Milani, lá de Lavras também, dizendo que a maior tristeza dele é saber que um dia ele vai ter que formatar o HD e instalar tudo de novo devido ao inchaço do Windows. Quando é que teremos um sistema operacional com tempo de vida ilimitado? O meu tá assim também. Acho que isso aí já pediu um pouco demais, né? O sistema operacional de tempo de vida ilimitado é deter o progresso. Mas quem sabe a gente chegar lá, né, Milani? Abração para você, abração para todos os ouvintes e um agradecimento especial aqui ao Jefferson, que esteve no nosso programa, falando mais um pouquinho a respeito desses ideologismos, né, desses ideais de pessoas que trabalham aí, como o José Carlos Vale, ele próprio, agora o Daniel, enfim. Agora, repetindo, da causa, né? www.meet.org.br. É isso aí, gente. Até logo a todos. Obrigado por essa última hora que vocês estiveram plugados no Plug Eldorado. Convido a todos para que se pluguem no próximo. Até logo, Peluíde. Até logo, Jefferson. Tchau, muito obrigado. Tchau, todo mundo, e até a semana que vem. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.